Olá, Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. São Paulo bate Botafogo por 2-0 no Morumbi em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Bahia bate Corinthians por 3-2 na Arena Fonte Nova. Palmeiras goleia Fortaleza por 4-0 no Allianz Parque. E na Arena do Grêmio, Santos vence a equipe da casa por 2-1. Você também confere tudo sobre a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, a derrota do Fluminense diante do Goiás e tudo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Agora no Jornal Sport News. Na Arena Fonte Nova, primeira rodada do Brasileirão, Bahia 3, Corinthians 2. Realmente o time dirigido por Fábio Carille não esperava essa derrota logo na primeira rodada. Nos acréscimos do primeiro tempo, que foi um primeiro tempo morno, Bahia errou na troca de passes, o que foi muito frequente na etapa inicial, e Pedrinho, na entrada da meia-lua da grande área, bateu pro gol, bateu com muita categoria no canto do goleiro do Bahia. Mas logo depois, no minuto seguinte, o Bahia empatou, acréscimos movimentados, hein? Depois de um primeiro tempo muito morno, sem criatividade, finalizações sem objetividade, Arthur Kaique, aos 48 do primeiro tempo, faz o gol no Corinthians. E impressionante, frangaço do Cássio, hein? Normalmente não digo isso, mas é inevitável falar. Frangaço do Cássio, a defesa do Corinthians foi muito mal hoje, não soube marcar, deixou muitos espaços, errou várias trocas de passes. E o Arthur, que não é o Kaique, aos 30 do segundo tempo fez Bahia 2, Corinthians 1, e é merecido, porque o Bahia jogou melhor que o Corinthians em toda a totalidade da partida. E não adianta fazer o que o Fagner fez, jogando a bola no Gandula. Não adianta o Fagner... O Wagner foi tão patético na partida que quando o Corinthians levou o terceiro gol, ele pegou a bola e jogou para a lateral. Inacreditável que ele fez. E aí o gol antológico do Rogério aos 38 do segundo tempo. O Bahia puxou contra-ataque e colocou por cima. Primeiro gol do Rogério no Campeonato Brasileiro, o gol mais bonito da rodada do Brasileirão, sem dúvida, sem contestação. Wagner Love tocou no bico de área, chegou, Cleison dominou, fintou, limpou, bateu e gol do Corinthians. Nos acréscimos também, 49 do segundo tempo, o Corinthians diminui o vexame que passou na Arena Fonte Nova na estreia do Brasileirão. Falando mais sobre a partida, realmente me decepcionou a qualidade do jogo. O jogo iniciou com a equipe sem objetividade, no primeiro tempo sem brincadeira. Além do gol do Arthur Kaique e do Pedrinho, tivemos um chute perigoso do Corinthians e um chute perigoso do Bahia. Equipes tinham uma posse de bola, principalmente o Corinthians, mas não sabiam o que fazer. Nos acréscimos parece que tomaram rumo por erros dos adversários, porque todos, sem exceção, todos os 5 gols que houve nessa partida foi porque teve erro da equipe adversária. E isso é muito preocupante. E o Corinthians perde. O Carille admitiu na coletiva que a defesa foi muito mal, que o Cássio, a gente sempre vem aqui elogiar o Cássio porque ele é um ótimo goleiro, todo mundo erra. Agora, a defesa do Corinthians deixou o Cássio em maus lençóis hoje. E o Cássio também foi péssimo. Segundo tempo só deu o Bahia mereceu, o Corinthians não chutava, errava muito na troca de passes. Parabéns ao Bahia, fez um grande jogo, uma grande estreia, e vai ficar na história essa partida aí, no dia em que o Bahia derrotou o Corinthians na estreia do Brasileirão. E você vê aí, enfiada no contra-ataque, Rogério com enorme categoria. Aos 38 do segundo tempo fez Bahia 3-1. E depois disso o Corinthians foi só desespero. Os jogadores estavam desesperados. Outra coisa, o jogo muito faltoso. Uma das características do jogo sem conteúdo, do jogo ruim, do jogo morno, que é jogo ruim, né? É as faltas, inúmeras faltas, cartões amarelos, faltas duras. O Fagner pelas laterais cometendo muitas faltas, muitos cartões amarelos. Portanto, o jogo poderia ter sido mais enriquecido se não fosse isso. Vou comentar o VAR, que também entrou em ação nessa partida. O VAR entrou em ação, né? Tivemos o árbitro de vídeo entrando na cena novamente para anular um pênalti do Bahia. O árbitro estava na dúvida. Agora, uma coisa:
intolerável. Ele viu 5 vezes. 5 vezes. Isso atrasa. Os árbitros da CBF têm que perceber e olhar o futebol internacional, que todo mundo já tem VAR, e perceber quanto tempo eles demoram. 1 minuto. A CBF demora 3, 4. Não é possível. Isso atrapalha o espetáculo. Isso sim tira a emoção do futebol. Não o VAR normal. O VAR aplicado de maneira decente, que a CBF não faz. Já é um grande avanço ter o VAR. Agora precisa mostrar aos árbitros como se usa o VAR. Não adianta o árbitro ficar colocando a mão no ouvido. Se quer ver o VAR, vai olhar o VAR. Se não quer, não olha. Vai ficar, bota a mão no ouvido. Quer ver o VAR? Sentiu dúvida no lance? Quando você chegar lá na frente da imagem, você escuta os assistentes. E o árbitro da partida gostava de conversa, né? Só estava conversando o tempo todinho, ficava parando o jogo, o Wilton Pereira Sampaio. Gostei da arbitragem dele, tecnicamente ele foi bem. Marcou lances justos. Agora, não é possível que ele só ficasse conversando com os jogadores. Isso atrasou muito o andamento da partida. Fora isso, um Corinthians medíocre, com a defesa péssima, um Bahia bem melhor do que eu esperava, que mereceu a vitória e que consegue, na primeira partida do campeonato, vai enfrentar o Botafogo na quinta-feira e enfrenta com uma boa gordura de ter vencido o tricampeão paulista com uma boa vantagem, com um bom futebol. E aí o gol do Cleison, que pra mim foi o melhor jogador em campo do Corinthians na segunda etapa. Coletiva do técnico Fábio Carilli falando após Bahia 3, Corinthians 2 na Arena Fonte Nova. Nós estamos vindo de jogos decisivos, onde pela intensidade dos jogos e pela entrega acabamos ficando com sem algumas peças. Procurei manter o mesmo time de quarta, né? Mas começamos com dificuldade. Aí eu acabei trazendo o Ramiro para fazer aquilo que eu sei que ele faz bem, soltando mais o Pedrinho por dentro. Mas o que mais me incomodou hoje assim foi os erros de passe, né? Eu sabia, no primeiro tempo, na hora que deu 62% de posse de bola para nós, isso é claro que o adversário vai jogar no erro. E a gente acabou errando bastante, né? O que o Corinthians errou de troca de passes foi um absurdo. A defesa do Corinthians hoje realmente foi péssima. Eu acho que nossos jogos fora têm que ser mais concentrados, cara. A gente tem que buscar, né, por estar trabalhando no Corinthians, jogando no Corinthians, tem que buscar as mesmas atitudes que a gente tem quando joga em casa, né? Essa está sendo a busca. Hoje, tirando os gols, foi um jogo que eu esperava ter mais pressão do Bahia. Não existiu essa pressão do Bahia, né? Eles acabaram jogando nos nossos erros. Queria que você falasse um pouquinho sobre quanto é importante esse começo até a parada para a Copa, né? Você disse que hoje você negócio de arrumar a casa para valer. Você tem mais ou menos uma ideia de quantos pontos você pode fazer? Existe algum objetivo assim a médio prazo? Não, eu trabalho jogo a jogo, semana a semana. Não dá pra gente ficar... Na arena do Grêmio, Grêmio 1, Santos 2. A equipe do Peixe jogou melhor, conseguiu controlar a equipe gremista, principalmente no segundo tempo, e acabou saindo com a vitória. O início da partida, o Santos abriu o placar com Eduardo Sacha aos 5 minutos, ex-colorado, marcando na equipe do Grêmio. O Santos dominou as ações nos primeiros 15 minutos, teve as melhores oportunidades, estava criando, e o Grêmio errando uma quantidade absurda de passes. Não podia errar aquela quantidade e prejudicou muito a atuação da equipe no decorrer da partida. Renato Portaluppi estava desesperado, principalmente depois do lance em que o Paulo Vitor espalmou e o jogador do Santos, Felipe Jonathan, que no segundo tempo saiu machucado, acabou fazendo 2-0 para o Santos. O Renato Portaluppi ficou desesperado. Depois disso, o Grêmio começou a dominar as ações e criar boas oportunidades e pressionar a equipe do Santos, principalmente na segunda etapa, onde Sampaoli voltou com um estilo bastante diferente, bem diferente do ofensivo do primeiro tempo e da maioria das partidas que o técnico santista comanda.
Um Santos defensivo, um Santos que estava com medo de tomar o gol e já estava com 2-0, não havia necessidade de atacar mais. E no final do jogo, o Everton Cebolinha já correu com a bola, que ele foi colocar na marca do meio de campo, para não perder tempo e tentar fazer o gol do empate, mas não deu. Grêmio 1, Santos 2. Agora, todas as críticas merecem ser feitas com ponderação. Se tem um goleiro que foi bem nessa partida é o Vanderlei, fez defesas espetaculares, uma inclusive ele defendeu com o pé, defesa espetacular. O Santos não foi o melhor em campo, na minha opinião, porque não teve tanta posse de bola. O Grêmio teve mais de 60% de posse de bola, mais de 18 chutes. Então, foi uma equipe que trocou mais passes, apesar de ter errado muitos também. No segundo tempo, o Grêmio deu show, fez uso de jogar em casa para realmente fazer uma excelente partida na segunda etapa. Mas infelizmente para a torcida gremista não estavam com a pontaria muito afinada. O Grêmio atacava muito, o Santos apenas se defendia, nem assim o Grêmio conseguia marcar um gol. Se vocês tivessem oportunidade de ver todos os lances que o Grêmio perdeu, transmitir ao vivo esse jogo, e quem assistiu sabe, é estarrecedor. É desesperador ver quantos gols o Grêmio perdeu nessa partida. Com o Luan, que botou pra fora, com o Everton Cebolinha, com todo mundo. O Grêmio colocou a bola na trave, o Vanderlei defendeu, o Luan perdeu. Foi estarrecedor ver quantas oportunidades nessa partida a equipe do Grêmio perdeu. Até que o Cebolinha no final acabou marcando aos 47. Mas aí já não dava. O Grêmio teve inúmeras oportunidades para empatar e até virar para cima do Santos. Mas a boa marcação de Sampaoli não permitiu que isso se confirmasse. Grêmio 1, Santos 2 na primeira rodada do Brasileirão. E se adaptando. Já está na hora, pela entrada de hoje, assim, ele já começa a ter uma... Coletiva do técnico Renato Portaluppi, falando após Grêmio 1, Santos 2, na Arena do Grêmio. A gente sempre quer o melhor para ele e pro clube. A gente está se entendendo. Eu falei que ele jogou muito tempo lá fora, tem que se readaptar ao futebol brasileiro. Já está aqui há um bom tempo, está se readaptando, tem melhorado no dia a dia, tanto na parte física como na parte técnica. E o que eu falei para ele hoje mesmo, antes do jogo, tive uma conversa com ele, daqui a pouco eu solto ele e ele vai embora. O que a gente não quer é que, de repente, nessa readaptação dele ao futebol brasileiro, ele sinta uma lesão e, de repente, perca, né? Tudo que ele perde, melhor dizendo, tudo que ele conquistou até agora, né, em termos de parte física. Então, a gente tem que conversar, trocar ideias, a gente está no caminho certo com o Tardelli. Quanto ao jogo, o futebol é bola na rede, né? Nós damos duas bobeiras, né? No primeiro tempo. E um time de qualidade como o do Santos, você não pode dar esse tipo de bobeira. Nós tomamos 2 gols. Buscamos o tempo todo. Coloquei bastante a equipe para frente, principalmente no segundo tempo. Mesmo assim, com bastante atacantes. Nós... mantivemos o padrão, tivemos organizados o tempo todo, criamos, mas infelizmente hoje a bola não queria entrar. Fiquei até surpreso que entrou a bola do Everton. Então, pelo que foi a partida, o Grêmio tranquilamente merecia, no mínimo empate. O Santos fez os 2 gols, teve mais umas 2 oportunidades, principalmente no segundo tempo, porque a nossa equipe se expôs. Foi com tudo para dentro do Santos, tentando fazer o gol, tentando buscar um empate. Então nós sabíamos desses riscos que nós iríamos correr. Mas mesmo assim a equipe se comportou muito bem. Concordo com a opinião de qualquer um de vocês que tenha falado que foi uma grande partida. O futebol brasileiro. Campeonato Brasileiro, São Paulo 2, Botafogo 0, estreia no Morumbi do São Paulo. Reestreia do Alexandre Pato não me empolgou muito, achei ele pouco participativo na partida. O São Paulo, que dominou a partida, afogou as mágoas da perda do título do Campeonato Paulista, abriu o placar com Everton no Morumbi lotado. Eu acho que o São Paulo fez um bom jogo sob o comando do Cuca, principalmente pelo meio campo. Hernanes bastante participativo, ajudando na criação das jogadas e dando assistências. Principalmente foi a principal
característica do Hernanes, não só nessa partida, foi dar assistências. Meio campo do São Paulo funcionou muito bem. Rodrigo Pimpão e companhia limitada foram muito mal no Botafogo, pouco atacaram, Thiago Volpi não trabalhou. E aí você vê o gol do Hudson, o segundo gol do São Paulo, na meia-lua da grande área. O camisa 25 bate de fora e coloca no fundo do gol do Botafogo. Gostei da atuação, mas eu acho que com o decorrer do Campeonato Brasileiro, é a primeira rodada ainda, tem de melhorar muito. São Paulo tem de ser mais dominante na partida, mais insistente. Mas eu achei um bom jogo, São Paulo tocou muito a bola, mas soube o que fazer também com a bola, mas poderia ser mais objetivo, ter mais objetividade. E isso faltou ao São Paulo nessa partida aí. Sobre o Botafogo, horripilante, hein? Coisa inacreditável, o jogo do Botafogo foi pavoroso. Deu dó de ver o jogo do Botafogo, não é possível o que ocorreu. Botafogo foi massacrado, humilhado pelo São Paulo no Morumbi. Parabéns ao Cuca e à companhia limitada. Meio campo voltou a funcionar, sobre o Pato tem muito mais a render. Se continuar assim, não vai dar certo. Mas parabéns ao São Paulo no Morumbi, jogou muito bem e estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, 2-0 sobre o Botafogo. Cuca, boa noite. Coletiva do técnico Cuca falando após São Paulo 2, Botafogo 0 no Morumbi. O São Paulo deixou o Botafogo ficar com a bola. Eu queria que você explicasse essa situação e que você falasse aí sobre os estreantes, o Tietê e o Alexandre Pato, que iniciaram o jogo. Bem, fazer uma análise geral, eu gostaria de pegar até o contexto da final do Paulista, né? Que nós perdemos um título e um time jovem, você tem que não deixar eles perderem a autoestima, senão fica muito mais difícil. Não encontrar culpados, como a gente fez, né? Dividir um pedaço cada um, confesso para você que dói muito. Perder no final de um jogo como a gente perdeu o título, mas faz parte de aprendizado, faz parte da vida, como a gente também vai ganhar ou já ganhou no passado. Então essa semana foi uma semana para ter equilíbrio emocional também. O Botafogo teve 2 semanas para trabalhar o jogo com o São Paulo. E na proposta do Botafogo ele teve a posse de bola. Era uma posse de bola no segundo tempo, que era mais na zona neutra do campo, né? Não era lá no teu campo de defesa, rondando perigosamente a área. Uma vez ou outra isso aconteceu. E aconteceu porque a gente tinha 1-0 à mão e estávamos esperando uma retomada em velocidade para fazer o segundo gol, mas não tínhamos a velocidade. A verdade é essa. A gente estava já com 3 jogadores estreando. O técnico do São Paulo analisa a vitória do primeiro jogo do São Paulo no Morumbi, reestreia de Alexandre Pato. São Paulo marcou com o Hudson. O importante era vencer hoje E venceu por 2-0. Eu acho que a gente jogou bem dentro de um contexto geral. Teve dos primeiros 20 São Paulo marcou com Everton e Hudson e venceu o Botafogo por 2-0 na estreia do Brasileirão no Cícero Pompeu de Toledo. Tem mais tempo aí, a chance da gente construir um placar. Campeonato Brasileiro, primeira rodada no Maracanã. Flamengo 3, Cruzeiro 1. Cruzeiro perdeu de virada, hein? Flamengo venceu a equipe mineira, que saiu na frente na partida. Rodrigo Caio saiu machucado, saiu na ambulância, me preocupou. Ele estava fazendo uma boa atuação, agora o Dedé foi o pior em campo. Não é possível o que ele fez. Ele foi dar um passe, a bola saiu pela lateral, ele jogou para ninguém. Ele praticamente jogou pela linha lateral. Eu fiquei estarrecido quando eu vi o chute do Dedé. Ele foi o pior em campo, sem dúvida. O Gabigol foi muito bem e o Flamengo só acordou depois que tomou o primeiro gol do Cruzeiro. Aí começou a ir para cima da equipe na partida. Até então estava um jogo muito morno e o Cruzeiro dominando todas as ações. Gabigol empatando para a equipe do Flamengo. Aliás, o Bruno Henrique empatou aos 40, depois veio o Gabigol. O Gabigol estava criando mais chances. Mais uma vez o Bruno Henrique se destaca. Ele está em uma excelente fase, todo jogo ele faz 2 gols, é impressionante. O Cruzeiro 2 passos para o Flamengo, recuou na partida, não jogou como estava jogando, indo para frente, se controlando bem na defesa.
não foi isso que ocorreu. O Flamengo passou a dominar as ações da partida, com o meio-campo funcionando bem, bom toque de bola, William Arão, Gabigol, William Arão, que dá pro Bruno Henrique fazer 2-1 pro Flamengo aos 21 do segundo tempo. Perceba a qualidade do Flamengo, porque realmente a equipe tem um padrão de jogo e o Abel já percebeu que a dupla Gabigol e Bruno Henrique está dando muito certo no comando do ataque. Pro Cruzeiro fica muita lamentação, porque começou o jogo fazendo uma boa partida diante de um adversário tão difícil como o Flamengo, estreia com a derrota cachapante no Campeonato Brasileiro e de virada. E pro Flamengo, é claro, que fica um gosto muito bom. E lá vem o Flamengo, Bruno Henrique, Gabigol mata no peito e vai! 3-1 pro Flamengo, Gabigol no finalzinho da partida de virada. Flamengo se recupera na partida depois de um início muito ruim e consegue ganhar a partida do Cruzeiro de 3-1 no Maracanã. Reveja aí, com muita velocidade, Bruno Henrique bateu por gol, Fábio defendeu, o Gabigol matou no peito e colocou pra rede. Sobre o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, ele foi bem também, fez boas defesas. Agora, o Cruzeiro não soube marcar. Perceba, a velocidade do Bruno Henrique foi impressionante nesse contra-ataque. Só tinha um marcando, um jogador do Cruzeiro. Me decepcionou a atuação do Dedé, eu vou dizer, porque ele estava sendo disputado por vários clubes brasileiros e fez uma atuação horrível nessa partida. Perceba que o Flamengo deitou e rolou porque o Cruzeiro relaxou, achou que ia conseguir manter o controle da partida quando fez 1-0 para cima do Flamengo. Não foi dessa maneira que funcionou. Bruno Henrique deitou e rolou, o Flamengo dominou as ações da partida, o Cruzeiro ficou acuado. Para você ter ideia, depois que o Flamengo fez o primeiro gol e começou a dominar a partida, o Cruzeiro praticamente nem chutou mais ao gol. Ficou apenas se defendendo e nem isso sabiam fazer. Portanto, o saldo da partida para o Cruzeiro é muito ruim. Mano Menezes levou cartão amarelo, né? Porque realmente a partida não foi nada boa para o Cruzeiro, que saiu na frente, mas acabou tomando a virada. E que virada do Mengão, 3-1 no Maracanã. Esperava, jogando contra uma equipe que simplesmente não perdeu esse ano. Coletivo do técnico Abel Braga falando após Flamengo 3, Cruzeiro 1 no Maracanã. Muito. Mas no final de toda essa história, merecidíssima vitória, porque eles foram no gol uma vez, fizeram o gol e meu goleiro não fez defesa nenhuma. Agora é um grande time, né? Tem um coletivo, 2 anos, o mesmo treinador, ótimo treinador por sinal. Uma equipe tem um monstro de um goleiro, tem um monstro de um zagueiro, tem um atacante dessa qualidade. Não é fácil. O que nós acho que melhoramos foi que nós começamos a diminuir mais dentro da intermediária adversária. Flamengo venceu de virada com gols de Bruno Henrique, 2, e o último gol aos 44 do segundo tempo do Gabigol. Como é que você avalia essa vitória do Flamengo da forma que foi, de virada, no decorrer do campeonato, de um time que praticamente vai brigar ali pelas primeiras posições? Como é que você avalia essa vitória para o decorrer do Campeonato Brasileiro? A gente vai brigar por cada vitória, cada jogo. Foi um pouco imprudente, né? Eu colocar a mesma equipe que começou o jogo passado. Praticamente, eu vi ser um goleiro. Provavelmente, não sei se vou ter os centrais. O próximo jogo é complicado. Campeonato Brasileiro, primeira rodada, Atlético Mineiro 2, Avaí 1. Até que não foi tão ruim para uma equipe que líquido e certo que vai ser rebaixado, a equipe do Avaí, né? O VAR atuou na partida para ajudar a equipe havaiana. O pênalti aí pro Galo em cima do Ricardo Oliveira, muito bem marcado, dessa vez não precisou do VAR. Precisou do VAR no gol mal anulado do Avaí, em que a arbitragem foi olhar o VAR e viu que realmente tinha anulado um gol que era justo. Fábio Santos partiu para a bola aos 46 do primeiro tempo e converteu. Galo foi melhor durante toda a totalidade da partida e já era de se esperar. Jogando em casa, tinha de se impor, e uma equipe como o Avaí não esperava resultado diferente de derrota.
2-1 até que é um bom resultado, porque saldo de gols para equipes que brigam contra o rebaixamento realmente é uma coisa muito importante. O Galo tentou finalizar durante todo o primeiro tempo, mas o Avaí também teve oportunidades importantes. Aí você vê a comemoração do Galo, vice-campeão mineiro, e o Avaí aí de longe levanta na área, toque de pé. O Feliciano aos 4 do segundo tempo faz o gol da equipe do Avaí. O árbitro anula e olha o VAR e veja, o VAR atuou no jogo da Chapecoense. Só tô falando do que aconteceu no sábado, hein? No jogo da Chapecoense, no jogo do Atlético. Isso ajuda muito o futebol. Isso dá ao futebol realmente um nível mais justo. E uns dizem que acaba com emoção. Nada disso. Realmente dá mais emoção ao futebol. Porque vai ver se é anulado e deixa os lances mais justos. Não é 100% de acerto. Mas já melhora bastante a nossa péssima arbitragem. E o Galo faz o gol da vitória. Entrou, invadiu, tocou, bateu. Ricardo Oliveira. 2-1. Na Arena Condá em Chapecó, Chapecoense 2, Internacional 0. O Internacional estreia muito mal no Campeonato Brasileiro. Na Arena Condá, Chapecoense surpreende o Inter, surpreendeu o Corinthians. Dentro da Arena Condá, Chapecoense é muito forte. Com a primeira intervenção do VAR no Campeonato Brasileiro, o árbitro olha e assinala o pênalti muito bem marcado. O jogador do Internacional estava com o braço aberto na área e a Chapecoense tem um pênalti muito bem batido pelo Everaldo, muito bem convertido e muito bem marcado também. O VAR vai ajudar muito nesse Campeonato Brasileiro. Internacional foi muito mal e teria sido pior o resultado se não fosse o Marcelo Lomba e suas defesas espetaculares. Internacional até tentou depois do primeiro gol da Chapecoense, mas a equipe Condá continuou em cima até que no segundo tempo fintou, limpou, levou, bateu e o Everaldo de novo, o craque da partida, faz 2-0 para a Chape. Péssima partida do Inter, hein? Na da Baixada, Atlético Paranaense 4, Vasco 1. Realmente, para quem esperava um jogo bastante equilibrado, isso não ocorreu. O Atlético Paranaense estreou com tudo para cima da equipe vascaína e venceu por 4-1. O primeiro gol foi do Bruno Guimarães aos 2 da primeira etapa. O Atlético Paranaense deteve maior posse de bola, maior efetividade, estraçalhou o Vasco em campo, deixou o Vasco em pedaços. Portanto, realmente uma decepção para a torcida vascaína. O Vasco na lanterna do Campeonato Brasileiro. Perceba, o Marco Ruben aos 46 do primeiro tempo faz 2-0 para o Atlético. Vasco ficou totalmente parado na partida, não chutava, só dava Atlético Paranaense, que agiu como um furacão diante da equipe cruzmaltina. Na segunda etapa a coisa piorou ainda mais. O domínio se afunilou e o Atlético Paranaense teve ainda mais posse de bola para aterrorizar a defesa vascaína. O Erley contra, hein? Inacreditável falta batida e o Vasco colocou contra o próprio Patrimônio. Inacreditável. Péssima atuação do Vasco e grande atuação do Atlético Paranaense, que já mostra que vai fazer um bom campeonato brasileiro. E se o Vasco continuar assim, não são boas as expectativas. Nicão aos 40 fazendo 4-0, mas para manter a dignidade o Vasco ainda fez o gol de honra. Bruno César aos 43 do segundo tempo, da entrada da meia-lua da grande área, bateu pro gol e diminuiu a vergonha. Atlético Paranaense 4, Vasco 1. Campeonato Brasileiro, primeira rodada, Ceará 4, CSA 0. As duas equipes vieram da Série B do ano passado e o CSA não se deu bem, até que tentou se impor no início da partida com algumas oportunidades. Jogador do Ceará tirou um gol da equipe alagoana em cima da linha, mas aos 20 minutos começou o show cearense. Ricardo Bueno abriu o placar para a equipe da casa aos 20 minutos da primeira etapa e depois disso só foi Ceará. Só foi Ceará atacando, dominando a partida, tendo mais posse de bola, trocando passes e ameaçando a equipe alagoana, que só tentou mostrar alguma qualidade na partida e demonstrou no início da partida, do 0 aos 20 minutos. Ali mostrou que podia fazer frente ao Ceará, mas não durou muito. Leandro Carvalho aos 34 do primeiro tempo fez 2-0 para o Ceará, que me surpreendeu muito. Esperava uma estreia mais discreta e foi uma estreia muito nivelada da equipe do Ceará, mostrando que pode brigar além
além de brigar contra o rebaixamento, pode brigar por uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores. Tá lá em cima na tabela do Brasileirão. João Lucas, aos 36 do segundo tempo, fez 3-0 pro Ceará. O CSA tava desesperado, não marcava, não chutou a gol. Goleiro do Ceará ficou dormindo na barra porque não fez nenhuma defesa importante. Já o CSA, levou um baile, o goleirão do Ceará. CSA, coitado, vai ter pesadelos com a equipe do Ceará e principalmente com o Ricardo Bueno, que marcou 2 vezes na partida. Ceará 4, CSA 0, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, atual campeão, 4. Fortaleza do Rogério Ceni 0. Fortaleza estava lindo, maravilhoso, o Rogério Ceni comandando bem a equipe, mas caiu na realidade. Caiu na Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Rafael abriu o placar aos 16 minutos da etapa inicial para o Palmeiras, que dominou toda a partida. O Palmeiras jogou como time campeão. Jogou contra o Melgar, ganhou de 4-0, agora ganha do Fortaleza de 4-0. Essa parada fez bem para o Felipão organizar a equipe, que volta a jogar desde quando terminou o Brasileirão do ano passado, não jogava. Esse futebol que o Palmeiras apresentou ontem, indo pra cima com o Daverson criando chances, com o goleiro do Fortaleza muitas vezes atrapalhando as jogadas do Palmeiras, ele foi excepcional para que o Fortaleza não saísse mais goleado. É esse o futebol que a torcida quer ter, é esse o futebol do Felipão, é esse o futebol do Palmeiras, que foi campeão brasileiro. Então o Palmeiras é forte candidato ao título, está em uma das primeiras posições, e gostaria de destacar o Bruno Henrique, o Zé Rafael e o Daverson, jogadores de muita qualidade que fizeram os gols do Palmeiras e também criaram as chances reais da equipe palestrina. Perceba, o Fortaleza praticamente nem chutou o gol, que o vice não ameaçou o gol do Palmeiras, porque ficou uma equipe muito acuada. Jogando na casa do Palmeiras é assim que deve ser. Agora a defesa do Fortaleza foi muito mal, marcou muito mal e acabou levando essa goleada estrondosa do time de Felipão. E aí o nome só tem um, é vexame. É vexame pro Fortaleza. Perder pro Palmeiras é normal, agora não perder de goleada na estreia. Tudo bem que é o atual campeão brasileiro, mas não é assim. Não era pra ter sido ao menos assim, se a equipe tivesse o mínimo de preparação para essa partida. E parece que o Rogério Ceni não se preparou para a partida diante do Palmeiras. O Fortaleza jogou muito mal. Não parece o Fortaleza campeão cearense. E o Palmeiras voltou a apresentar um excelente futebol, um futebol treinado, um futebol de time coletivo, não errando passes, tendo mais posse de bola e criando chances, sendo uma equipe objetiva, efetiva. O Marcos Rocha indo muito bem nessa partida também. O coletivo prevaleceu, um ataque que funciona, graças a Deus, e o Borga, né? Que assistir jogo com o Borga não dá. Borga é péssimo. O Borga não faz nenhum ataque andar, e com o Daverson na frente, depois que ele tá voltando da suspensão que ele ficou e prejudicou muito o Palmeiras, o Daverson ficar fora esse tempão, e agora que ele tá voltando e tá ajudando muito o Palmeiras, o Zé Rafael também, que veio do Bahia, que tá ajudando muito a equipe nesse ano de 2019, Palmeiras jogando um grande futebol, futebol em alto nível, dominando o seu adversário, tendo um ataque muito bom, uma defesa sólida. E o Fortaleza precisa solidificar seu campo defensivo. Não dá para depender só do goleiro, que salvou em muitas oportunidades, inclusive no toque de cabeça do Daverson, que ele fez uma defesa espetacular, uma das mais bonitas da rodada. Palmeiras 4, Fortaleza 0 no Brasileirão. Nos jogadores, mesmo já serem muito acostumados, mas queria que... Coletiva do técnico Felipão falando após Palmeiras 4, Fortaleza 0 no Allianz Parque. Jogador machucado e foi muito bem, né? Não, o Zé não entrou numa fria. O Zé já entrou depois que nós tivemos a eliminação para São Paulo. Ele jogou o jogo seguinte, que era super importante. Ele vem sendo trabalhado. É muito fácil sair do Bahia, chega aqui, acha que vai jogar todo mundo, sai do Botafogo, tem que ter um período de adaptação.
Não é assim como as pessoas entendem. Tem que ter um período de trabalho, tem que ter um conhecimento então nós temos que conhecer o corpo do atleta, uma série de detalhes. Isso leva 2, 3 meses. E o Zé já entrou contra o São Paulo porque apresentou um trabalho bom. Depois entrou contra o Melgar, se não me engano, alguma coisa que apresentou. Hoje era porque nós vínhamos lá da altitude, a gente tinha que mesclar alguns jogadores e nós fizemos essa mescla de 3 ou 4 jogadores que ficaram aqui ou que viajaram e não jogaram, e nesses 4 estava o Goulart. Depois que o Goulart saiu, o Zé entrou normalmente. Claro, vocês viram que nos últimos 10 ou 15 minutos do jogo o Zé estava muito cansado também. Mas é uma opção que a gente teve hoje e foi muito bem. Felipão, depois que você teve esse tempo para trabalhar, né, a gente ficou curioso para saber como é que o Palmeiras voltaria. Foram 8 gols em 2 jogos, né, um time com uma intensidade que era para se ver de repente desde o começo do ano. Queria saber de você se de fato essa parada foi boa para alguns jogadores, Bruno Henrique, Daverson, Diogo Barbosa. Você percebe que eles estão melhores fisicamente e isso reflete nesses 2 resultados especificamente. Não só melhores fisicamente, mas o trabalho técnico ficou um pouco melhor nesses últimos 15 dias que a gente... Campeonato Brasileiro em casa, Fluminense 0, Goiás 1. Em uma falta, o Goiás acabou batendo rasteiro e abrindo o placar diante do Fluminense, vencendo. É uma vitória importante diante de uma equipe como o Fluminense, fora de casa. São pontos que lá no final fazem a diferença para ambos os lados. O Fluminense não fez uma grande partida. O Goiás bateu uma falta, passou por debaixo da barreira, o goleiro nem se mexeu, o goleiro reclamou. E o Goiás com Rafael Vaz aos 44 do segundo tempo, o jogo já seria empate, o gramado do Maracanã estava cheio de poça d'água, fez o gol da vitória do Goiás. Goiás 1, Fluminense 0 no Campeonato Brasileiro, primeira rodada.